Qual foi a virada aí de chave, a tomada de decisão para você alcançar aí 112 países até o momento? Fui muito bem sucedida muito cedo, com muita gente embaixo, times, responsabilidades assim, né, de pessoas mais seniors. E de um lado foi muito bom da parte financeira e de reconhecimento, mas eu acabei me desequilibrando como pessoa, porque eu só trabalhava. E aí foi esse o estopim. Tudo isso eu tô falando para chegar porque eu olhei, me vi ali naquele hospital. Teve algum lugar que você entrou que te trouxe assim uma não sei se espiritualidade ou uma cosmovisão diferente, alguma experiência, algo que você teve que você falou, olha, mudou a minha percepção? É importante e mais que isso, o equilíbrio. Então, acho que essa foi uma das principais lições que eu tive. Porque depois da primeira volta ao mundo, eu falei pra você, tem um bichinho que pica, né? E aí você fica só pensando em viajar. Mas seguir os sonhos e é viável. As pessoas às vezes me param e me perguntam, Paty, mas poxa, você ganhou na Cena? Eu falei, gente, não tem nada a ver com grana nesse nível, não. E assim, são viagens e viagens, né? Uhum. Então, de novo, possibilidades. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal! Vem chegando aqui para assistir esse episódio do nosso podcast. E hoje o assunto que nós vamos abordar aqui é muito interessante. Certo, Medina? Eu tenho vontade. Será que você vai comigo? Não sei. Querer eu quero. Será que alcança essa meta? Ah, com certeza. É possível. Vocês vão ver que é possível. Galera, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial e ela tem uma história de vida aí que é muito interessante. Já viajou para 112 países. Então o assunto que nós vamos abordar aqui é sobre o mundo que nós habitamos, sobre essas culturas, viagens. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, gratidão. Imagina, eu que agradeço, né? Que oportunidade. E aí, Paty, vamos começar contando aí a sua história. Poxa. Como que chegou aí? Qual foi a virada aí de chave, a tomada de decisão para você alcançar aí 112 países até o momento? Pois é. 112 e sigo contando, né? A ideia é rodar o mundo inteiro, então faltam alguns. Bom, vamos começar ali pensando. A ideia de conhecer o mundo sempre esteve comigo. Desde pequenininha, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, zero conformista, quero aprender tudo, quero ajudar, quero fuçar, gosto de experimentar, gosto de colecionar. Então isso sempre esteve dentro de mim. Só que a vida, né, ela vai, assim, dando desafios pra gente. E eu perdi meu pai cedo, muito cedo. Eu tinha 21 anos. E foi uma coisa totalmente inesperada. E mudou a minha vida, né? A minha vida, da minha família e, enfim, dos parentes. Foi uma coisa totalmente inusitada. O meu avô morreu num dia e 2 dias depois o meu pai morreu. Então, todo mundo teve uma perda dupla naquele momento, né? Eu de pai e vô, a minha avó de filho e marido, minha mãe, né, de sogro e marido. Enfim, foi muito difícil. E ali naquele momento, a minha história mudou. Então, eu acho que eu era uma pessoa, brincando com o meu próprio nome, mais patricinha.
E ali caiu uma realidade que, assim, tudo mudou, vamos amadurecer. Os homens da família se foram, né? Os arrimos, as pessoas que estavam ali, tanto direcionando ensinamentos de vida, a parte prática mesmo, provendo. E tudo mudou. E eu tive que me virar nos 30. Eu acho que graças ao bom Deus e graças ao meu próprio pai, eu tenho uma facilidade de ver a parte boa em qualquer situação, mesmo que ela seja catastrófica. Eu vou falar, algo tem para me ensinar, vamos focar no que tá de bom e seguir. E aí eu fui ser executiva, eu tive que mudar para São Paulo para começar a trabalhar, ganhar mais e poder voltar a ter uma vida que a gente tinha e entender os desafios todos que estavam acontecendo ali. E precisei ser precoce, inclusive profissionalmente. Eu já era muito madura, mas eu precisei ficar precoce profissionalmente. E nisso, acho que veio junto um medo, uma insegurança do futuro, da parte financeira principalmente. E eu comecei a trabalhar muito, muito, muito. Eu virei uma workaholic. Então, assim, meus dias e meus anos, minhas décadas, foram de trabalho. Eu fui para São Paulo, fui muito bem sucedida muito cedo, com muita gente embaixo, time, responsabilidades, assim, né, de pessoas mais seniors. E, de um lado, foi muito bom, da parte financeira e de reconhecimento, mas eu acabei me desequilibrando como pessoa, porque eu só trabalhava. Então, você falando comigo hoje aqui, me conhecendo, como é que ela foi 112 países e sendo que ela só trabalhava, né? E foi isso mesmo, eu fiquei anos só trabalhando, totalmente privada de férias, focada numa meta financeira, numa autonomia, numa possível segurança, que fosse me dar essa liberdade para eu poder voltar a ser a Patrícia mais criança, mais brincalhona, né? Com essa curiosidade de conhecer o mundo, conhecer as culturas e ver as pessoas, experimentar. Cadê os bichinhos que eu quero conhecer, os oceanos que eu quero mergulhar, né? As línguas que eu quero falar, as criancinhas que eu quero pegar no colo, os sorrisos que eu quero colecionar. E aí, resumindo, eu estava muito tempo como executiva e eu tive um burnout. Então, acho que fica aqui um ponto de atenção, né? Essa história da volta ao mundo, de conhecer os países, as pessoas, as culturas, ela veio de um alerta. Eu sempre cuidei de muita gente em todos os pilares da vida e não estava cuidando de mim. Então, quando eu me vi ali no Einstein, né, quase ali com nível de estresse, de perseguido do FBI, de acordo com o médico, que eu nem sabia que existia, né, ele falou, ou você muda seu estilo de vida, ou semana que vem você tá aqui de novo. Falei, mas e você vai me dar um remédio? Mudar o estilo de vida seria o quê? Ele falou, não dá pra você trabalhar, né, 15 horas por dia, 7x7, não fazer exercício, não namorar, não ir no cinema, não dormir. Isso não vai funcionar. Então eu não tenho nem remédio pra te dar. Obrigado, saiu. Foi embora, fiquei eu ali na sala, pensando, mas eu vou me demitir? Minha vida é só meu trabalho, né? Como é que eu vou... Nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu tava num ambiente onde as pessoas achavam normal ficar até 10, 11 da noite em São Paulo trabalhando. E aí foi esse o estopim. Tudo isso eu tô falando pra chegar, porque eu olhei, me vi ali naquele hospital, falei, tá tudo errado, tá tudo errado. Eu tô acumulando aqui algumas experiências legais, profissionais, beleza, super bem sucedida, financeiramente também, maravilhoso, projetos incríveis, minha criatividade, né, assertividade, bônus, tudo mais, mas e a vida, né? E o tempo que eu tô deixando de me conhecer e cuidar? Cadê a Patrícia? E aí foi isso, eu falei, chega, eu vou tomar coragem. Não foi tão fácil, porque imaginem o tanto de críticas, né? A gente estava conversando um pouquinho antes e ouvir a opinião de outras pessoas é importante, mas tem que vir um filtro e a gente tem que olhar a nossa intuição e nosso coração. Então, naquele momento, eu fui muito criticada de largar um cargo que eu tinha, muito bom para minha idade, e simplesmente fazer um coque, pôr uma havaiana e viver o que eu queria, conhecer o mundo, voltar a ser a Patrícia de experimentar, né? Eu tinha muita curiosidade, eu queria saber como é que as pessoas são felizes, quem que não tem burnout, o que é o equilíbrio, que países que são legais eu conhecer, como é que as pessoas vivem, aonde que é? Não quero ficar vendo aqui no computador, no Google, lendo um livro, eu quero ir lá, eu quero segurar
né? Um koala, um panda. Quem segura panda? Eu quero segurar um panda, né? Eu quero, sei lá, tem vulcão em erupção que dá pra ir andando. Onde tem um vulcão em erupção? Eu quero ver isso, né? Aonde tem uma água mais cristalina que eu vou nadar com um peixinho, com o Nemo, que a gente vê o desenhinho. Mas cadê o Nemo na vida real? Eu quero nadar com o Nemo. E aí começou. Eu falei, chega, fiz um planejamento. Então, acho que isso é importante falar também, né? As pessoas acham que a viajar ao mundo... Eu fiz 3 voltas ao mundo. A primeira faz mais de 10 anos. Ela foi estruturada, ela foi pensada. E eu acho que isso é importantíssimo. Então, ter um planejamento, né? De colocar seus sonhos, contabilizar o que dá, o que não dá, o que é mais inteligente. E aí fazer um roteiro com flexibilidade, mas levando como prioridade o que cada um gosta. Né? Sim. Essa primeira, eu acho que é interessante contar para vocês também. Eu tive uma amiga muito legal que eu conheci também numa viagem. E ela sempre teve o sonho de viajar, o marido na época não queria, não gostava, ela acabou se separando. Eu falei, vamos juntos nessa primeira? Sentamos num café, escolhe 10 países, eu escolho 10 países, vamos fazer um rascunho, vamos fazer um planejamento financeiro, um fluxo de caixa legal, porque a hora que a gente voltar, talvez a gente não se recoloque no mercado tão facilmente. E então aí essa primeira volta ao mundo, ela foi bem estruturada. Ela foi a que eu mais planejei, até por ser iniciante e não saber muito bem. A gente sentou, eu com essa amiga, e decidimos alguns países que a gente queria. Se eu não me engano, a gente foi para 29 ou 27. Ficamos 7 meses nessa rodada, essa primeira. E lá, antes de ir, eu conversei com a minha terapeuta, né? Eu falei, poxa, imagina, eu vou ficar 7 meses com uma pessoa que eu conheço pouco. É um casamento, né? Que assim, Sim. Vamos combinar que uma viagem tem bastante desafios. Não é só coisa boa, não é só facilidades, né? São férias, mas assim, a gente muda de moeda, voo atrasa, imprevistos acontecem, né? Então, precisa ter uma pessoa ali do seu lado com uma mente parecida, aberta. E uma das dicas que eu tive, que funcionou muito, a gente conversou antes de ir, tenha sempre uma cerimônia. Mantenha uma cerimônia com a pessoa que você tá. E a cerimônia no sentido da palavra de resguardar a intimidade que se vai criando no dia a dia. Tenha um cuidado especial, porque coisas pequenas vão começar a irritar. Então, a luzinha do celular à noite, com a pessoa aqui, você numa cama ali. Eu que corria de manhã todos os dias fazer esporte, a pessoa não. Então, já deixa o seu tênis bonitinho do lado da porta, não bate, não acende a luz, né? Essa cerimônia de, poxa, tal altura eu não gostei muito, eu pensei tal, o que a gente faz? E não chegar já meio que sem paciência, né? Controlar um pouco as emoções para sempre ter essa fala amorosa com quem tá viajando com você. Então, uma harmonia, né? Isso fez muita diferença. Muita. Foi uma dica de ouro, assim, que funcionou. Que massa. Você falou sobre os desafios. Eu fico imaginando sendo 2 mulheres para viagem e tal. Sim. Como que foi para vocês? Olha, eu acho que essa pergunta é maravilhosa. Tem que ter alguns cuidados específicos por ser mulher viajando sozinha, né? Ou sozinha ou só mulheres. Então, eu acho que tem alguns países onde a religião ela é um pouco mais difícil. Você chegar em países muçulmanos, né, com toda essa independência, essa autonomia, essa felicidade, por incrível que pareça, incomoda um pouco. Então, tem algumas questões de segurança que a gente sempre levou em consideração e seguiu à risca. Eu acho importante. Então, não tinham voos onde a gente chegava em aeroporto à noite, para depois ter que pegar um táxi sozinha, 2 mulheres, mesmo que fosse próximo. Então, era importante pagar mais caro num voo diurno, onde você sairia ali num horário que tinha um fluxo de gente maior e não se corre risco. Se atentar muito às vestimentas em países religiosos. Então, teve um episódio uma vez de uma senhora que eu não entendi. Ela gritava comigo na rua, gritava e fazia assim... brigava, eu falava, mas gente, eu tô com tudo coberto, eu não tô entendendo, né, tá aqui até a saia, até o tornozelo, a manga, e não, era uma questão ali de sair com o cabelo molhado e ter essa parte aqui do corpo sem estar com o lenço cobrindo.
Então tinha algum cunho ali que não era legal na visão da religião deles, e eu não sabia. Então, às vezes, isso também é importante, você sendo mulher, conhecer a religião, não estar em regiões tão afastadas, se for pegar um Uber, um transporte ali, tá sempre com alguém em contato. Então eu tinha alguns grupos de WhatsApp na época e falava, olha, gente, tô saindo aqui de tal hotel, tô indo para tal país, tenho esse voo, me monitorem aí, chegando, se eu não responder, vocês sabem o último destino, né? Então ter um tracking, assim, acho que era importante também. Putz, tem dicas engraçadas até, quando você tá, sei lá, colocar uma aliança, que não é uma aliança, mas aí você entra no táxi, mas tá viajando sozinho? Meu marido tá me esperando no hotel. Meu namorado tá ali. Aí você pega um telefone e fala, lindo, já tô chegando. O nome do senhor mesmo qual é? Eu tô aqui num Fiat X, eu tô num carro tal, ou no tuk-tuk, né, na Tailândia. E, então, assim, são cuidados que eu acho que são importantes quando você é mulher, sabe? Sozinha viajando, né? Imagino, nossa. Ainda mais porque você é bem bonita, né? Diga-se de passagem, você é uma mulher muito bonita. Com certeza chamou a atenção, né? E quando você fala dessa alegria, a alegria você fala do brasileiro mesmo em si. Falo. Você sente essa diferença nos países? Senti. A gente é muito bem visto por ser reconhecido como um povo alegre. Acho que por conta de samba, de festa, né? Das questões aqui de Brasil, do que vai pra fora, carnaval... Tem um cunho, às vezes, sexual, um pouco ruim, mas a maioria das vezes eles sabem que somos pessoas latinas, né? Calorosas, felizes, que brincam. Então, para quem não tem essa felicidade genuína, incomoda, mas a maioria gosta. E é muito legal, porque daí você é muito bem recebido. Que legal. Então, brasileira, não acredito, samba, Ronaldinho, Neymar, aí começa, né? E já vem aquelas questões, aqueles assuntos assim mais em voga, típicos de Brasil, né? Feijoada, caipirinha, é muito engraçado. E então essa parte boa, sabe? Não vi com maus olhos, não, assim. Tive já questão de ser mulher e estar sozinha. Uma vez tive um episódio de uma das pessoas da alfândega pegar a minha mala, o chefe do aeroporto, e aí veio a mala de todo mundo na esteira e a minha mala não vinha. E era uma mala de mão, porque tem isso também, preciso falar. Viajo só com mala de mão, sem mala grandona. Mala não vinha, porque era pra ter, assim, saiu do avião, ela não tava na esteira, né, era pra estar ali na hora que desce, não tava. E aí o moço falou, olha, o chefe do aeroporto quer falar com você. Falei, tá bom, que aconteceu algum problema? Falei, às vezes eles querem ver a mala mesmo de mão, né, tá tudo bem. Aí eu cheguei na sala, uma sala fechada, assim, ele falou, olha, só vou devolver a mala se você for jantar comigo. Aí você imagina você sozinha numa sala, era no Egito, no Cairo. Respirei ali, olhei e falei, bom, como é que eu faço, né, nessa situação? Vamos lidar aqui com proteção divina, com amor. E falei, nossa, com certeza, maravilhoso, você vai me mostrar o seu país, porque eu tô sozinha, né, você viu? Pra mim seria uma honra, é um convite verdadeiro? Aí eu acho que ele falou, não é possível, ela tá aceitando e, né, eu falei, a única coisa é que eu preciso pro meu hotel, porque eu não posso ir, né, assim, desse jeito, depois de 15 horas de viagem, preciso tomar banho, preciso estar à altura, não sei se é um restaurante elegante, você me conta, se a gente vai fazer alguma outra coisa, mas eu fico muito lisonjeada, muito obrigada. E aí, né, imagina, fui pro hotel, nunca mais saí do meu hotel, né, chorei, fiquei com medo, liguei pra, enfim, né, pra embaixada, porque foi um abuso isso, né? Sim. Como é que uma pessoa com uma autoridade dessa te coloca dentro de uma sala, te faz um convite desse que é praticamente uma imposição, com a sua mala confiscada. Então, tiveram, assim, episódios, como que eu vou dizer, perigosos até, né, que poderiam ter tomado outro rumo. Graças a Deus, eu sempre fui muito abençoada e eu sempre acreditei, eu falava, não, eu não tô fazendo nada errado, eu sou só uma pessoa viajando, querendo, assim, espalhar felicidade, sorrisos, colecionar coisas boas, não, me protege aqui, vamos que vamos. Mas... Paty, só pra não perder o gancho, por que só você recomenda com mala de mão e não... Vamos lá. Só pra não perder o time. Importante, maravilhoso.
Eu acho que no processo de burnout, quando eu ressignifiquei muitas coisas e comecei a entender o que realmente é importante, para mim, Patrícia, é a conexão com pessoas, com cultura, né? Com gente. Então, coisas, para mim, elas são muito temporárias e elas são muito passageiras. Então, quanto mais minimalista e mais leve, melhor. Então, eu tava querendo conhecer o mundo para conhecer pessoas e ter experiências. Eu não queria comprar nada. Certo. Assim, claro, a gente fala, pô, você quer levar uma lembrança de alguma coisa? Quero, mas era um trade-off, porque a mala é essa. Então, se eu comprasse alguma coisa, tinha que tirar outra, porque não cabia, né? A ideia não era fazer compras, era... Entendi. Nunca foi. Então, assim, até os destinos que eu mais gosto, os lugares que eu escolhia, os meus roteiros sempre foram focados em natureza e a natureza e animais, vamos falar assim. Então, é o que eu falei. Tinha uma época que eu falava, amor, panda, canguru, koala, raia, manta, golfinho, o que mais? Tubarão, putz, eu quero nadar com todos esses bichos. Tubarão, baleia... Beleza, então onde que eu vou achar quais são os países que tem eles, né? Então, teve uma outra vez que a gente foi para Tonga, que é um país que ninguém conhece, onde tem as onde tem as baleias, né, jubartes. E o pessoal da National Geographic vai para lá, faz os documentários. E, assim, foi zero turístico, malemar, não sei nem se tem algum hotel, alguma coisa, e... Essa história foi engraçada. Eu tava com uma amiga que é a minha best de viagem. Eu acho que eu fiz uns 70 países com ela, a Gabi. E aí a gente tinha feito um roteiro, já muita coisa. Ela tava cansada, ela fez a maior parte do roteiro no começo. E ela falou, olha, chegou Tonga, eu não sei nem onde ficar, eu tô super cansada. Eu falei, peraí, é o negócio das baleias? É, negócio da baleia. Então, vamos lá. Olhei, não tinha nada no booking. Falei, não tem nada, não tem hotel, não tem... Eu falei, agora a gente vai pelo Google Earth. Eu vou achar o lugar mais azul e a gente vai ficar no spot azul. Você tá comigo? Pode ser que seja uma catástrofe, mas vambora. Ela, bora. E aí também, foi coisa de Deus. Peguei lá um lugar, vi um negocinho, era um telefone, não tinha nem foto. Eu falei, é aqui, ó, é no meio. As baleias vêm aqui, a gente vai estar aqui no hotel. Não tem como ser mais a natureza do que isso, vamos. E aí fomos, chegamos lá. Era uma família também que tinha ido de algum país da Europa e arrendado um hotel que tinha falido, em cima de um morro, maravilhoso, uns bangalôs, só a família, o marido, a esposa e 3 filhos, receberam a gente com um coquinho, assim, com uma florzinha, as criancinhas, assim, a hora que eu entrei eu falei, gente, eu não acredito, que lugar lindo, edredom maravilhoso, um hotel como se fosse um hotel de luxo, no meio de uma ilha do nada, que não era, a preço de banana também. E aí entramos lá, fui pro quarto, de repente vem a criancinha e fala assim, Patrícia, whales! Eu, whales? Abri a janela, as baleias pulavam, gente, mas pulava, eu falei, não. É Deus, é um presente de Deus. As baleias estão pulando aqui na minha frente, abrindo a janela, eu acabei de chegar. Bora pegar um caiaque. Pegamos o caiaque, saímos correndo. Pega a GoPro, sai correndo. Vamos. Pegar as baleias. Aí fomos, eu e essa minha amiga, né? Eu fui remando, ela foi filmando. E a gente ia procurando a baleia quando ela respirava, que vinha, né? Aquela aguinha, né? Igual o desenho animado. E chegamos ali, a baleia com a gente, com os filhotes, assim, uma coisa que, assim, pra mim, eu chorei. Eu choro até de pensar hoje, assim, porque... Quem vê isso, quem tem isso pra mim é viver. Isso é colecionar momentos. Isso é o que importa na vida. Momentos como esse, sabe? Conexão com a natureza, um animalzinho ali maravilhoso, animalzinho, né? Então essa foi uma das histórias também, assim, de Tonga e inesquecível. Pra mim, um dos momentos mais marcantes da minha vida. Ter visto a baleia, aí a gente com o caiaque, de repente ela do lado, o filhotinho do lado, que é o tamanho de um ônibus. Nossa, assim, sabe quando você fala? Demais. Check, tá feito, eu tô feliz, se eu morrer hoje eu tô feliz. Que legal. Essa foi também, valeu muito a pena. E assim, pegando esse gancho, você tá compartilhando aqui algumas histórias muito legais de uma experiência não tão legal lá no Egito, essa experiência no Tonga, né? Tonga. Que você teve
o privilégio, né, de viver isso. E era pedir 2 exemplos desses, assim, um positivo e um negativo. De país, assim, que você, não dava nada e surpreendeu positivamente, ou que você, e um outro, pô, tô com a expectativa, quero conhecer. Apesar que você já falou alguns aqui, né, a experiência lá muçulmana, mas que deu aquela murchada, assim. Olha, eu acho que o Egito, por conta dessa recepção, eu fiquei meio decepcionada. Eu esperava um pouco mais das pirâmides, até do entorno. Não sei se eu fiquei já um pouco sugestionada, até um pouco apreensiva no começo. Não achei tão bacana. Mas viu as pirâmides lá, tal? Foi. Vi tudo. Aí achei um pouco invasivo. Um país não sei, mulher sozinha ali, eu achei... Mesmo chegando nas pirâmides, muita gente querendo vender coisa, falando, e... eu sou mais da natureza, sabe? Gosto mais das praias, das coisas mais tranquilas. Meu destino sempre é verão. É muito raro você me ver no meu Instagram, quando eu escrevia e falava, é raríssimo você me ver num lugar de frio. Então, assim, claro, para conhecer o mundo inteiro, eu fui pra Groenlândia, que é lá longeão, né? No verão. No verão deles, você imagina, tinha iceberg. Mas era o verão. Que também foi outro lugar que eu me emocionei muito. Esse foi um lugar que eu chorei, eu tava sozinha. A hora que eu entrei, assim, vi uma baía com aqueles icebergs gigantescos, o sol da meia-noite, que era de noite, mas era de dia, com aquela cena, eu falei, meu Deus, eu nunca vi, nunca imaginei. Olha a imensidão disso, olha a paz no silêncio, e eu chorei de emoção. Falei, Deus, muito obrigado por me deixar vivenciar isso. Obrigada, assim, sabe? Depois de pegar um navio meio cargueiro, que você vai pra encostar a mão no iceberg gigantesco, que ele vai quebrando. Assim, essa também foi muito maravilhosa. Esse país me surpreendeu. Então, acho que a Groenlândia, a Islândia, assim, gente, parece mundo de Teletubbies, parece a terra do Games of Thrones, assim, umas cachoeiras gigantescas, com arco-íris, com tudo verde. Verde porque fui no verão, né? Senão no inverno é tudo branquinho, mas maravilhoso, um país assim, nossa, meu Deus do céu. Uma cultura meio viking, as pessoas super simpáticas, achei inacreditável. Esse eu gostei também, tá nos meus top 5, assim. Ainda falando sobre a natureza, os animais, qual foi a sensação que eu acredito que você viu o panda? Porque a gente comentou aqui e eu vi a sua expressão. Como foi isso pra você? Queria muito, foi na China, né? E aí eu também, assim, eu não consegui agarrar ele, segurar no colo, que era o que eu muito queria. Koala, eu fiz isso na Austrália, mas na China não podia. Então eu acabei vendo, muito bonitinho, fofinho, né? Porque você fala, será que ele é assim mesmo? Pretinho, fofinho, gordinho. Ele era maior do que eu imaginava. Eu amei. Então, assim, tenho um registro, gosto. Fiquei encantada. Achei ele... era um sonho, foi um sonho realizado ver o panda. Com certeza. E você falou agora da China, sabe o que me remeteu? A culinária. Tá. Como que foi? Ainda lá na China? Diferente, hein? Nossa, bem diferente. Aqueles espetinhos, né, de escorpião. Tem. Você comeu isso? Eu comi um de formiga. O de escorpião não tive coragem. O de formiga eu experimentei. Achei crocante. Tá ótimo, crocante. Tá checa uma vez só. Acho que, assim, tem que estar aberta, né? Eu falo que quando a gente vai para esses países, a culinária é uma das experiências sensoriais que precisa ter. Então, aguça todos os sentidos, né? Quando eu vou, eu procuro sempre entender, né? Música, sons, cheiro, gostos, e aí entra a parte da comida, da culinária, né? Todo mundo me pergunta, nossa, e como é que você mantém peso? Como é que você faz? Eu sigo esse minimalismo também de experimentar. Experimentar, não precisa comer o doce inteiro, apesar de eu querer, tá? Porque muitas vezes eu olhar e falar, eu vou comer só um pedacinho, porque amanhã vai ter outro doce, amanhã vai ter um negócio de chá verde, de matcha, com não sei o que diferente, gengibre, mistura. Então não dá, né? Então, assim, essa parcimônia aqui de também experimentar, né, com minimalismo de tudo, né? Não dava para ir em todos os tours, não dá para ir
em todos os parques, em todos os museus, em todas as igrejas, né? Subir em todos os rooftops. Tem que escolher alguns muito mais, né, que tenham a ver com o seu propósito, com o que você está buscando, e ficar feliz com aquilo. Então, a culinária foi essa. Eu falei, bom, se pimentar formiga tá de bom tamanho. Escorpião, vou deixar aqui para outro dia. Quieto. Né? Deixa quieto. E ainda sobre culinária, teve algum prato que você experimentou em algum país que, tipo assim, você falou, nossa, tinha que ter isso no Brasil? Tem um que, assim, eu sou alucinada, que é a Tailândia, que é um dos meus países prediletos. E eles têm um prato que é uma sobremesa, chama Mango with Rice Stick. Então, é um arroz, como se fosse um arroz doce, de coco mesmo, bem molhadinho, assim, com uma manga cortada, tipo como se fosse um leite condensado, mas é um leite de coco. E em cima. Gente, assim... Top! Top! Eu fico assim, já começo aqui, ó, a querer ir pra lá. De tão maravilhoso que é. E é uma coisa da culinária deles bem local, vende no mercadão, vende no restaurante mais sofisticado, vai mudando só o tipo da apresentação. É muito, muito bom. E essa é uma que eu fico lembrando, assim, muita vontade, porque da Tailândia é maravilhoso. Tem um outro que não é nada de tão diferente, mas tem uns gyozas que tem na Inglaterra, em Londres, e tem uns gyozas doces, de nozes pecantes. Vocês viram que eu gosto de doce, Isso né? que eu ia falar. E também, que eu nunca tinha comido, e toda vez que eu vou, eu falo, nossa, eu preciso ir para aquele lugar. É um dumpling, na verdade, não é nem um gyoza, é um dumpling, assim, no vapor, e vem também com leite condensado, uma calda, assim, nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você falou sobre experiência com música, como que é esse sensorial, assim, nos outros países? Tem algum país que te marcou também por isso? Tem. Eu gosto muito de festival de música, eu adoro arte, música, né, tudo que tiver design, eu gosto muito, toda essa parte cultural e de entretenimento. Então, eu trabalhei na Red Bull muitos anos, então toda essa parte de esporte, de festa, de música, né, cena eletrônica, eu gosto muito. E eu fui atrás de um dos festivais, isso é legal também, num país que se chama Geórgia. Não é a Geórgia, estado, né, dos Estados Unidos, que as pessoas acham, mas tem um país mesmo, do lado do Azerbaijão, quase chegando ali, né, bem pra Ásia. E tem um dos festivais que é um dos primeiros que lançaram, chama Kazentip. E aí fui lá, eu sozinha, eu e Deus, né, pra entender como era também. Então, um festival de música eletrônica extremamente inclusivo, diversificado, famílias, crianças, Starbucks dentro do festival, né, assim, marcas, brandings internacionais ali, bem estabelecidas, toda uma outra parte, além da música, que era o principal atrativo, mas tinham oficinas de N coisas, né, de reciclagem de roupa, de pintura, tinha a parte espiritual ali também, tinha uma questão ali com cristais, tinha um espaço bem grande, de comidas diferenciadas, comidas internacionais, mas as comidas ali locais também, e era na beira de uma praia, muito lindo, com várias intervenções artísticas também. Então, me surpreendeu, porque primeiro que eu vi muita família, muita criança, achei o máximo, nunca tinha visto. Essa parte, então, essa cena musical na Geórgia eu gostei bastante. Eu achei a música do Azerbaijão também diferenciada. Tinha um local que eu fui um dia almoçar, que era como é que chama? Um museu do tapete. E também começaram a tocar umas músicas, aí eu peguei o Shazam na hora, isso é legal também, de repente eu posso compartilhar, posso fazer, nunca fiz isso, hein? Uma playlist sei lá, uma coletânea Voltas ao Mundo. Olha que porque legal. São umas músicas, né, cantadas na língua deles e tal, e você fala, que música legal, meu Deus, muito bacana. E é uma memória totalmente afetiva pra mim, né? Às vezes eu coloco, eu falo, meu Deus, começo a lembrar de onde eu tava, como foi. Então, no Azerbaijão também foi legal. Na Bélgica, a primeira edição do Tomorrowland, que teve agora aqui, né, no Brasil, 2 anos, eles estão trabalhando com isso. Eu fui lá nos primórdios também. Também outro tipo de estrutura, de música, assim, nossa, assim, entretenimento inacreditável.
uma atenção aos detalhes, sabe? Uma diversidade de culturas, de pessoas, tanto de faixa etária como de etnias. Também achei muito interessante ali também na Bélgica, a parte musical deles ali. Gostei. Que legal. Eu perguntei isso porque eu acho que você é uma pessoa que, quando você tá contando aqui a sua história, a gente consegue se colocar lá. Você vê os detalhes e você vê o todo do lugar. Teve algum lugar que você entrou que te trouxe, assim, uma não sei se espiritualidade ou uma cosmovisão diferente, alguma experiência, algo que você teve que você falou, olha, mudou a minha percepção em relação a isso, porque você falou que teve um momento lá com Deus, que você falou, você estava você e Deus, e aquele momento, você vendo ali. Teve algum outro momento que foi muito especial para você? Teve sim. Eu fui pro Butão, e o Butão é um dos países que tem o maior índice de felicidade do mundo, né? Eles têm um indicador ali, e não é muito conhecido, hoje em dia tá ficando sendo um pouco mais visitado, e eles têm um templo ali que chama Tiger Nest. É até uma mini peregrinação para você chegar, porque acho que, se eu não me engano, são 3 horas de caminhada num vale, até chegar que o templo ele foi construído em cima de um rochedo gigantesco, e a coisa mais linda é um templo budista. E lá eu tinha agendado uma aula com o Buda, né, não sei se eu falo Buda, né, mas era uma pessoa que ia me explicar um pouco a filosofia, e eu tava muito ansiosa, porque eu queria fazer uma pergunta que tivesse a ver com meu pai, era uma época que eu ainda tava com muita saudade, eu tenho ainda essa saudade até hoje, sabe? Eu queria uma resposta. Falei, bom, será? É um monge, né? Um monge agora, sim, essa é a palavra correta. E aí eu marquei essa aula com ele, eu fui com essa outra minha amiga também, e ela também acho que ela não é tão religiosa tal, mas ele nos deu uma aula e me deu algumas respostas ali tão diretas e tão assertivas e simples, que eu falei, nossa, caiu uma ficha de, nossa, que paz, é isso, né, tá aqui, é uma coisa de aceitação mesmo, né, uma coisa de ciclo da vida, independente da religião, né, e, poxa, eu vim até aqui para buscar isso, legal, me marcou muito, sabe? Eu fiquei bem agradecida de ter tido essa conversa com ele, porque eu tava com tanta expectativa, e ele mesmo falou assim, filha, é tão simples, aceita, tá tudo bem, é normal, né? Sim, ciclo da vida. Os pais vão antes que a gente, né? E talvez um pouco antes, faz o que você já tá fazendo, tudo que você precisava tá aqui dentro de você. E tá mesmo, né? Quando eu lembro, eu falo, poxa, tudo que meu pai me ensinou, a pessoa que eu sou, né, metade pai, metade mãe, metade resto da vida, mas me deu um conforto, então o Butão me marcou espiritualmente, bastante. Que legal. Foi. Gente, a gente se vê ali, né? Subindo. É legal, pô, é legal ouvir as histórias aí, porque mostra toda a bagagem que você traz de cada lugar ali. Não, e essa identidade mesmo, né? Porque, cara, você trabalhava sempre, workaholic e tal. De repente, você tá do lado de uma baleia, cara. Você tem noção? Tipo assim, cara, você deu uma volta na mente mesmo. Com certeza. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Então você vê que, assim, de novo, de um fator ruim, eu fiquei doente pra precisar ir pra vida, pra precisar olhar pra mim. Não cuida tanto dos outros, né? Só do trabalho, bater todas as metas, ajudar a família, resolver um problema aqui e ali. Não, olha pra você também, né? É importante. E mais que isso, o equilíbrio. Então, acho que essa foi uma das principais lições que eu tive. Porque depois da primeira volta ao mundo, eu falei pra você, tem um bichinho que pica, né? E aí você fica só pensando em viajar. Viajar, conhecer, esse país não conhecia, esse aqui eu não vi, esse aqui tem tal coisa, esse tem tal cultura, nossa, isso aqui eu vou comer nesse lugar, esse aqui, putz, eu vou conseguir acessar e mergulhar num lago de, como é que tem agora que eu vi? O lago de águas vivas que não queimam, lotado, aí você vai tipo uma gelatina. Falei, interessante, gostei, né? E, então, tudo agora eu comecei a ficar... Foram anos ali que eu fiquei uns 5 anos praticamente viajando e fazendo essas viagens de volta ao mundo, né? Volta ao mundo mesmo, acho que foram 3. E o que eu percebi? A gente tem que ter sempre o equilíbrio para tudo que a gente faz e tá sempre aberta a ver
o novo. Então, acho que o maior ensinamento que eu tenho é saber que a gente tem possibilidades. Possibilidades, assim, te dá uma autonomia e te dá uma vivacidade, uma felicidade, porque possibilidades, assim, são tudo, né? Então, assim, você vai ter medo do quê? Se tem A, B, C ou D. Talvez não sejam as melhores, mas tem. Existe. Então, tá ali. Entendi. Por que você vai ter medo de alguma coisa? E por que você vai sofrer? E por que você não vai viver o hoje? Por que você vai ficar pensando no passado? Tem possibilidades. Sempre tem possibilidades. E aí, isso tem a ver com, né, com experimentar, com conhecimento. Quanto mais você abre seu leque, eu digo hoje, assim... eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, acho que o que eu iria ensinar logo do começo é isso. Filho, filha, é possível fazer o que você quiser. Só precisa ir atrás, aprender e colocar em prática. Não tem nada que você não possa fazer. E aí eu lembrei dos meus pais, porque meu pai sempre falava, o que você quer fazer? E nunca vou esquecer, ele falava assim, você quer construir uma ponte? Eu falei, mas eu não sei. Ele estuda e aprende. Aonde que tá a proibição? Falei, poxa, é verdade. Então, essa questão aí de conhecer o mundo também, poxa, não deu certo isso aqui? Qual é a possibilidade? Qual é o caminho A, B, C ou D? Sempre tem. Só não tem pra morte, né? O resto tudo tem. E aí, assim, pra mim isso é uma questão aí de colecionar os momentos, sempre conectando com pessoas, olhando os sorrisos e olhando essas possibilidades. Então, não tem como dar ruim, sabe? O ruim é bom. O ruim fica bom, né? Sim, sim. E pegando esse gancho aí, eu sempre trabalhei uma carga horária muito grande nas escolas aí, né? Mas de fato, assim, minha mãe faleceu faz 2 anos, e aí me deu falei, pô, não quero mais, tem que trabalhar, a gente tem as responsabilidades da vida, mas não levar a vida dessa forma frenética, provavelmente do jeito que você levava em São Paulo, entendeu? Com certeza. E tô buscando hoje, tem a parceirona aqui, mas ter esse equilíbrio de ter a vida mais leve mesmo, pé no freio, não precisa viver porque esses mundos das metas, o business é legal para quem gosta, faz você ter prosperidade, assim, financeira, as coisas vão acontecendo, mas parece que você entra numa bolha que é difícil sair, quando você tá naquela... E aí, as pessoas que eu conheço, que saíram pessoas que performavam, construíram carreiras e tudo mais, mas tiveram algum impacto emocional, ou da vida, ou de saúde, preciso... Ressignificar as coisas. E equilibrar. Você sabe que é muito importante você estar falando isso, porque... Quando eu decidi a primeira vez, eu fui muito criticada. Eu tinha uma posição muito boa, eu ganhava muito bem, nossa, assim, infinitamente diferente das pessoas da minha idade, e principalmente de Campinas, porque como eu estava em São Paulo, então as pessoas colocam medo, né? Ah, mas você vai voltar e você não vai estar mais se recolocar no mercado, e você vai perder, e você não conseguir, e só vendo a parte ruim da perda, né? E nunca vendo os ganhos, né? E as possibilidades, de novo, que se abrem. Sim. Então, acho que a gente tem que fazer um filtro muito grande de quem a gente escuta. Essa pessoa que tá me falando isso é onde eu quero estar? Ela me inspira? Ela é uma referência para eu escutar? Ou eu vou escutar, vou filtrar e tá tudo bem, respeito a opinião, mas vou ter meu senso crítico aqui e vou olhar outros ícones de sucesso que estão mais alinhados com o que eu quero fazer. Então, isso é uma coisa importante. Porque todo mundo me criticou. Ninguém queria que eu fosse. E aí, assim, é engraçado, porque tanto fiquei muito mais tempo nessa vida do que eu tinha planejado inicialmente. Quando eu voltei e veio a pandemia, eu falei, bom, pandemia não vai dar pra viajar, né? Sim. Então, talvez seja o momento de voltar pro mercado de trabalho, de novo. Vamos achar alguma coisa que tenha propósito, que seja legal. E aí, eu apliquei para uma empresa, uma vaga, que tinham acho que 110 pessoas concorrendo, e um dos fatores de decisão para a minha escolha que eu passei, era uma diretoria de uma holding de educação maravilhosa, foi eu ter viajado o mundo e ter tido essa experiência. Então, assim, imagina se eu tivesse acreditado no medo que as pessoas me colocaram lá atrás, há 6 anos atrás. A gente não sabe o futuro, né? Sim. Eu conversando com o CEO, né, a pessoa que foi o final que a gente falou bastante, ele falou, Patrícia, você tem
metade da minha idade e você viajou mais do que o dobro dos países que eu já fui. E olha que eu já fiz muito. Eu sou homem, eu sou mais velho, então para mim não ia mudar nada te ouvir falar mais um plano estratégico, mais um case de sucesso XPTO, de marketing ou de vendas, alguma coisa assim. Não, eu quero uma pessoa que fez isso. Imagina você, eu sei o que você passou. Do nada, muda o país, muda a moeda, muda o tempo, muda o mapa, muda o humor, muda a religião. Você tem que fazer um shift na sua cabeça ali, ó. Peguei o trem, desci, já é totalmente diferente. Fora as adversidades. Então, se você lida bem com isso, você tá me trazendo toda essa bagagem, é isso que eu preciso na minha empresa. Eu quero que você aplique todo esse seu conhecimento de vida, essa empatia, esses momentos que você colecionou, essa criatividade que veio aqui. Um plano a mais ou a menos, você já tinha uma carreira de 20 anos. Então, olha a importância da gente seguir o coração, equilibrar, tudo com planejamento, obviamente, né? Sim. Nada na loucura. Mas seguir os sonhos e assim, e é viável. As pessoas às vezes me param e me perguntam, Paty, mas, poxa, você ganhou na Cena? Eu falei, gente, não tem nada a ver com grana nesse nível, não. E assim, são viagens e viagens, né? Assim, quando eu fui, claro, era muito mais fácil lá atrás, o dólar era 2. Então, isso faz uma diferença, obviamente. Mas hoje daria pra customizar e fazer do mesmo jeito? Nossa, hoje tem um monte de coisa. Tem aplicativo que você dorme no sofá da casa da pessoa, você não paga nem hospedagem, né? Você faz um monte de bem bolados ali para ter milha, para ter passagem diferenciada. Tem 1 bilhão de aplicativos que não existiam naquela época para você ter assertividade, poder barganhar. Então, é uma questão mesmo de ter a meta, sabe? Igual quando eu falei para vocês, eu falei, poxa, antes dos 40 anos eu quero conhecer metade do mundo. Então, eu não vou ver agora outras coisas, eu vou focar nisso. Depois eu vejo o que eu faço, vou viver o hoje, sabe? Mindfulness, assim. Hoje o propósito é isso. Teve algum país que você foi proibida de entrar, que você não conseguiu? Olha, teve um amigo meu que foi para os Estados Unidos, que a namorada dele estava lá. Resumindo a história, ele foi até o aeroporto, não deixaram ele entrar, ele voltou. Não, tem um país que eu quis ir, mas que é a Coreia do Norte. Ela é fechada, né? E aí, pra você entrar lá, tinha um amigo português que foi, me convidou. Ele falou, Paty, pra entrar aqui, você tem que se inscrever numa prova de corrida, alguma coisa que tava tendo ali na época. Você vai entrar no aeroporto, você vai ser escoltada até o hotel, aí a gente vai correr no dia seguinte, e depois vão dar uma volta com a gente no carro da embaixada, ou de quem fosse ali, do governo, e volta. Aí eu falei, qual o propósito, né? E daí eu não fui teoricamente barrada, mas eu não vi benefício nenhum. E um outro também, agora eu fui um pouquinho antes da guerra de Israel, eu tava lá, bem pouco tempo, 1 mês antes de estourar a guerra, né? E aí eu tinha um tour também que cruzava ali a fronteira e ia pra Síria. E tinha uma parte ali religiosa que eu queria fazer também. Não fui barrada, mas assim, a hora que eu cheguei na fronteira e vi que mudava o guia, mudava o carro, por uma questão deles ali, né? Já meio de animosidades que não se falavam, eu falei, obrigado, não vou não. E aí não fui, e de novo aquilo, eu falei, bom, vou ficar feliz com o quê? Com tudo que eu já fiz na Terra Santa, já vi, não preciso ver todos os pontos, né, que Jesus foi e passou. Se eu olhar aqui 80%, eu já tô super feliz. Tá ótimo, gratidão, não vou me pôr em risco. Foi um feeling. Sim. De novo, ninguém me proibiu, eu me proibi. Certo. Nos 2 países. Show. Ainda falando sobre isso, sobre catástrofes, né, porque você falou de Israel, guerra e tudo mais... Teve algum momento de você estar em algum país que, sei lá, passa por furacão ou alguma coisa assim e você falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim, teve. A gente estava na África, em Moçambique, e aí veio, não lembro se era um tufão, um tornado, alguma coisa que viria pelo mar, muito catastrófica, que já tinha destruído a mesma cidade que a gente estava. Acho que 6 anos atrás, alguma coisa assim, a cidade foi toda reconstruída, eles fizeram algumas casas que eram tipo uma oca, assim, até para a estrutura teoricamente aguentar mais, e teve um alerta, não era para nenhum turista mais entrar no país, a gente estava no voo, não recebi um alerta, não recebi o e-mail do hotel, a hora que aterrissou, chegou na conexão,
E aí eu tava com 2 amigas também. Poxa, o hotel falando pra gente não vir, que vai ter uma catástrofe aqui, né? E não é pra gente vir, a gente tá aqui, o que a gente faz? Aí, putz, aí fechou o aeroporto, fechou tudo, sai correndo e vai pro hotel. Fomos pro hotel, o hotel inteiro, não tinha nada na piscina, não tinha, tava tudo guardado, tinha uma parte subterrânea. Ela falou, avisem as famílias, a gente vai ficar sem conexão, sem Wi-Fi, talvez a gente não sobreviva. Sério? Meu Deus. E aí, assim, eu tenho uma amiga que é uma delas, ela é muito engraçada, ela é uma cuca fresca master, ela falou, eu vou dar um pulo no mar. E assim, tudo fechado, cinza. Eu falei, pelo amor de Deus, ué, não vai morrer, né? Não vai acontecer nada, eu vou ficar aqui chorando? Aí a outra já desesperada, ligando pra mãe, falando, mãe, a gente... Né, eu também, aí eu rezei e falei, bom, que não tem o que fazer, tem que rezar mesmo, e não acreditei. Foi a primeira vez que eu falei, poxa, pelo menos eu fiz a maioria das coisas que eu queria, sabe? Dessa lista, eu acho que isso também é um insight importante pra gente. O que que te faz, o que que te preenche? Qualquer coisa. Ficar com a sua mãe, ler um livro, ir numa escola de samba, pular de paraquedas, segurar um bichinho, ter um filho, sei lá, cuidar de uma flor, ter uma horta, qualquer coisa. Não precisa ser nada mega. É isso que te preenche? Faz. Faz. Não espera amanhã, faz. Porque do nada pode ser que mude, né? E se mudar, foi ali que eu vi, eu falei, putz, se mudar aqui, a maioria das coisas que eu fiz o que eu queria fazer. Então, acho que isso era um insight. E outra coisa, não fica brigada com ninguém, não deixa pendências aí, precisar pedir perdão, precisar ressignificar, faz, deixa em dia, deixa em dia porque só tem ganhos, né? Esse dia aí, eu na África, eu fiquei... E aí, no fim, ele afastou, fechou, a gente realmente ficou sem conexão 3 dias. Teve mesmo? Teve, mas ele chegou próximo da costa e desviou. Então, não destruiu, sabe? Mas foi assim... Nossa. E ainda na África, o pessoal conta muita coisa lá. O que você viu lá que mais te chocou, assim? Além disso, né? Fora isso, teve algo que você viu e falou, poxa... Teve. Cultural, né? Essas coisas que o pessoal fala. Teve, cultural. Você sabe que a gente levou... Não sei se quando vocês brincavam com aquela mola, quando a gente é criança, de um brinquedinho de fazer assim, ficar indo e voltando. A gente levou um monte deles, assim, não sei quantos. Que era o que podia em mala de mão, né? Então, vamos levar para as crianças. E uma pobreza, assim, a hora de abrir isso, a felicidade das crianças com esse brinquedo simples, já me comoveu muito ali, sabe? A minha amiga que teve a ideia e ela levou e a gente olhou e falei, meu Deus... Já fiquei com o coração apertado, pensando na simplicidade, né, do que... Olha com o que a criança ficava feliz. E aí, no dia seguinte, depois que passou esse furacão, essa questão aí, o nosso hotel era na praia. E eu lembro que aí abriu o tempo, tudo, pode ir. Eu falei, nossa, eu vou entrar no mar, né, pra ver, até pra reenergizar aqui, agradecer que, putz, estamos bem. E eu tava com um elásticozinho de cabelo, tipo, isso aqui, assim, um elastiquinho pretinho aqui, né. Eu lembro que eu saí, tinha uns 8 menininhos, assim. Aí, lá eles falam português, né? Aí começaram a falar um português com sotaque específico, né? Oh, tia, senhora. Não me chama de senhora. O que você tá fazendo? O que você vai fazer? Eu falei, vou dar um pulo no mar, vamos, quem quer ir comigo? Aí o menininho veio, pegou assim, o meu elástico de cabelo e falou, o meu sonho é ter esse elástico pra brincar. Falei, como? Ele falou, pra brincar, você me dá? Eu falei, isso aqui é um elástico pra brincar? Aí, né, respirei, assim, olhei, tinha mais ou menos uns 7, falei, o que eu vou fazer? Eu falei, meu Deus, ele quer um elástico de cabelo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, a tia quer fazer uma gincana. Aí eles olharam, qual gincana? A tia só tem um elástico. Então, vamos todo mundo ficar aqui enfileirado, quem correr mais rápido... A gente dá o elástico e vamos que chegar no mar primeiro vai ganhar o elástico. E depois a gente faz alguma coisa. Esses menininhos não ficaram todos alinhadinhos. A maior felicidade do mundo. Saíram correndo pro mar, chegaram. Eu cheguei junto no mar, aí eles pulavam em cima de mim. Tem até foto, acho que disso, algum filme. Um monte de felicidades assim. Um elástico. Então, aquilo ali pra mim...
me marcou muito, sabe? Porque olha a felicidade, um elástico. Então, essa questão ali na África, eu nunca tinha tido esse contato tanto dessa simplicidade, da alegria de uma coisa tão pequena. E assim, crianças extremamente felizes. Uma pobreza, mas felizes, brincando com a tia que elas viram, brincando com o elástico. Aí ele foi, bom, enfim, para resumir a história, 2 dias depois a gente tinha um passeio lá para ver leão, andar com algum bicho, alguma coisinha assim. Eu fui sozinha no do leão um dia anterior e as minhas amigas foram no outro dia. E aí uma delas voltou no dia seguinte no quarto e falou: Paty, você deu um elástico para um dos meninos aqui da frente? Eu falei: como assim? Como que você sabe? Ela falou: não, porque ele veio me agradecer. Ele veio com o elástico e falou assim: o melhor presente que eu ganhei esse ano. No dia seguinte, 2 dias depois, ele foi contar para uma outra brasileira que nem sabia que era minha amiga, ele tava com o elastiquinho na mão, até aquele dia. Então, assim, essas coisas me marcam, sabe? Isso me marcou muito. É um pouco triste, mas ao mesmo tempo é um ensinamento, sabe? Pra gente dar valor, de novo, ao momento, à conexão com as pessoas, né? Muito mais sobre pessoas, sobre propósito, do que sobre destinos. E é sobre o trajeto, mas é sobre gente, é sobre conexão. E esse menininho eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. As histórias fortes, né? Forte. Sim, vai. Você pensa, poxa, a gente vai falar de viagem e tal, e eu tô aqui. Ai, vai borrar minha cara. Não, mas é legal de escutar, de verdade muito mesmo. legal. Tem muita história, gente. Acho que dá pra gente falar de tudo, né? Tem essas histórias mais emocionantes, tem história engraçada, tem muita história engraçada. Nossa, tem muita coisa feliz. Já, eu penso, talvez eu faça ainda um livro ou talvez uma trilogia aí contando algumas coisas, porque tem coisas que se repetem na nossa vida, tem coisas inusitadas, né? As viagens, elas foram muito diferentes. Às vezes as pessoas me perguntam: poxa, mas você fez todos esses países como? Em questão de companhia, né? E aí eu fiz muitos com uma amiga específica, que é a minha melhor companhia de viagem. Depois eu fiz com essa outra amiga, eu fiz sozinha, eu fiz com tour, eu fiz com namorado, eu fiz com noivo, eu fiz com todos os jeitos, né? Então, assim, o importante foi ter ido, sabe? E tá colecionando esses momentos ainda, nunca vou me cansar. Você passou, assim, por alguma situação, parte de, sei lá, assalto, uma coisa de violência, assim? De te olharem como turista, né? Uma turista, outro idioma e tal. De violência, sim, no Egito, né? Não, um abuso ali do hotel, assim, não. Mas com certeza, sim. mas igual que acontece no Rio de Janeiro, quando, entendeu? Em algum país, você viveu alguma situação ruim, assim? Vivi, acho que em Istambul, também país muçulmano. Também de falar caminho errado, de dar a volta e cobrar muito mais, porque era um trajeto daqui a aqui, de repente você vê a pessoa indo para um lado e outro bairro e fala: nossa, mas vi aqui antes de sair, né? Eram 5 minutos, tá demorando 40. Sim, passei isso já de taxista, complicadíssimo. Por isso que eu acho que hoje em dia, isso faz muito tempo, não tinha Uber, não tinha Cabify, não tinha 99, essas coisas. Hoje em dia você tá ali meio que traqueado, não tem muito como o cara, né, te engambelar. Sim. Mas tem tourzinho também, você pega a bicicleta ou pega o tuk-tuk. Tudo que você não negocia antes, você tá exposto ao risco. Não é só no Brasil que tem um jeitinho malandro, não, tá? Tem muito lugar. Tem muito lugar. Argentina tem, acabei de voltar de lá, ali também. Você fala: poxa, hermanito... Tá dando bola na trave? Não precisa fazer isso, né? Deixa a rivalidade ali pro futebol. Não desconta em mim, turista. Né? Mas acontece também. Nada muito crítico. Então, também a dica é: negocia sempre antes. Tudo que é combinado não sai caro, literalmente. Né? E tem algum país que você ainda tem o sonho de conhecer e ainda não foi? Tem, nossa, tem alguns países que ficam ali no Pacífico, então são algumas ilhas, né? E Samoa, Ilhas Cook, tudo ali perto da Micronésia, da Polinésia. Então, Palau,
Tem alguns ali que eu quero muito conhecer, sabe? Tô ali com o roteirinho quase pronto, né? Tomando coragem, porque, de novo, praia, ambiente maravilhoso, onde eu falei que tem esse lugar, esse lago também com as águas vivas que não queimam. São cenários bem bonitos. Acho que tem um país também que eu gostaria de repetir, que eu fiquei muito encantada, que a maioria não conhece, chama Nova Caledônia, também ali perto de Fiji, da Austrália, e é um país também, nossa, encantador, e tem uma ilha que chama Ilha dos Pinheiros, então pensa um ambiente de praia, só que em vez de ser coqueiro, são pinheiros, uma água cristalina e pinheiro, é muito bonito, assim, você fala, eu acho que é um quadro, né? Nunca vi isso aqui, assim, diferente. Então, esse país também eu gostaria de repetir. Tem alguns que eu quero repetir, sabe? Filipinas é um dos destinos que eu amo. Eu acho que vale muito a pena. Nossa, é um dos lugares. Tem uma praia lá em cima que chama El Nido. Agora virou um pouco mais turística, mas na época que eu fui não tinha quase ninguém. E lá era esse, que você entra e daí você olha o Nemo. A família de Nemo tá no seu pé. O pai, a mãe, o filhinho, o irmãozinho, o bebezinho. Aí você fala, olhando a olho nu, fora, o Nemo. Não é possível. Sabe? O Nemo todo bonitinho. Você fala, não é possível. Vou chorar. Então, assim, Filipinas também é um lugar maravilhoso. Pra quem gosta de natureza, voltando, lembrando que é o meu crush. Tudo que tem essas coisas, assim, maravilhosas, exóticas, eu amo. Então, essas ilhas, esses países ali no Pacífico, logo mais teremos novidades. Aí sim, Medina. Teve algum país, assim, que você viu, culturalmente falando, as vestimentas que te marcou, a forma como se vestir e tudo mais? Como foi essa experiência, assim? Vendo pessoas tão diferentes de nós, assim. Que foi mais diferente, que mais te impactou visualmente? Visualmente, né? Eu acho que a Índia. Eu acho que as indianas todas, né, com as vestimentas que elas têm extremamente coloridas, né, todas aquelas, a pintinha aqui, o jeitinho, aí as tatuagenzinhas de rena, eu acho muito feminino, acho muito lindo, muito colorido, sabe? Era lindo, um país extremamente pobre, difícil, mas colorido, você olhava ali assim, bonito, né, as vestimentas das pessoas, né, os homens também, né. Tem até uns que usavam sapatinhos tipo um Aladim, assim, eles têm todos uns ritos, umas cerimônias, então é bonito de ver, sabe? Ali perto do Taj Mahal, você vê as mulheres todas coloridinhas, aí as fotos ficam, né, uma das 7 maravilhas do mundo branca, e daí todo mundo coloridinho. É bonito, também é diferente, me chamou a atenção. Bastante. Você fez a tatuagem? Você teve essa experiência? Fiz a tatuagem, aprendi um pouco sobre a questão da Ayurveda, fui ver a cerimônia da cremação dos corpos no Rio Varanasi, né, que eles têm ali. Então, tem o Rio Ganges, né, onde os mortos vão, eles fazem a cerimônia, cremam e depois eles jogam, assim, a pessoa no rio, né. Impactante, bem impactante, bem diferente. É importante. De novo, tem que ver o lado legal, o lado espiritual. Essa minha amiga que estava comigo nessa época não passou bem, não gostou. E é um país, assim, que tem que ter uns certos cuidados, né? Não dá para beber água em qualquer lugar, não pode ter gelo, é super mega contaminado. Então, sim? É terceiro mundo do terceiro mundo, sabe? Mesmo nos hotéis 5 estrelas, mesmo com motorista. Eu lembro que tem essa parte, como que eu vou falar, assim, a gente tinha um motorista e a gente andava com ele, e eu era loira na época, né, então as pessoas vinham no carro, batiam assim na janela e falavam, take my kid, e dava a criança, e queria que você levasse, speak English, take, porque era uma situação tão precária, né, que acho que falava, eu vou dar uma vida melhor, e te dava a criança. Aí você ia andando, o motorista falava, não. E engraçado, porque como eu tinha um estereótipo loira, diferente, a minha amiga que era morena naquela época, ninguém dava criança pra ela. Só dava pra mim. E aí eu ficava o tempo inteiro pegando e empurrando, né? E falando, não, gente, pelo amor de Deus. Então tem essas nuances, né? Sempre, de novo, olhando o lado de pessoas. Por isso que eu digo, olha as possibilidades, né? O que é ser feliz?
né? Olha até onde vai o ser humano. O que uma mãe faz ali pensando no bem de um filho? Poxa, no Brasil jamais, né? Sim. E lá completamente diferente. Então, eu acho tudo muito, muito belo. Eu acho tudo encantador, sabe? Você fala, eu lembro cada uma das experiências. Não teve um dos lugares, mesmo esses que eu contei meio um perrenguezinho, ou uma discriminação por ser mulher, estar sozinha, religião. Você fala, voltaria em todos? Eu voltaria em todos. Eu voltaria em todos, eu iria tudo de novo. Eu iria mais jovem para ter mais energia, tá? Porque hoje eu fico um pouco cansada, confesso. Mas eu tô muito feliz, assim, pra mim, eu acho que eu encontrei um propósito ali de autoconhecimento, né, de poder devolver pro mundo tanta coisa boa que eu tenho. Eu sou, assim, eu sou muito abençoada. Com todos os perrengues, eu só tenho coisa pra agradecer, sabe? E acho que essas oportunidades que eu tive de vivenciar, isso ninguém nunca vai me tirar. Sim. Né? Então, quando eu falo para as pessoas, eu queria passar essa mensagem de inspiração, dá para fazer? Às vezes as pessoas me perguntam, pô, Paty, mas eu não vou conseguir, eu já tô com tal idade, eu tenho filho. Eu falei, vamos lá, não precisa fazer os 200 países, 216, 198, dependendo da lista que você usa. Escolhe o que você gosta, qual é o seu sonho? De novo, não precisa ser viajar. Seu sonho é o quê? É velejar? Vai velejar. Não precisa esperar aluga. Isso é uma outra dica também que eu falo para as pessoas. Eles ficam, mas... e o dinheiro? Gente, não precisa comprar. Para com isso. Precisa experienciar. Então, assim... meu sonho é não ir no iate. Tá bom. Talvez seja um pouco difícil adquirir. Sim. Alugar por um dia? Cara, pega um grupo de 15 amigos e você aluga. Dá para ir. Nunca fiquei no hotel com a borda infinita. Pega uma diária. Vai um dia, se dá esse presente. Não precisa ficar 15 fica puxado, né? Uhum. Então, de novo... possibilidades, né? Top, hein, Medina? Hein? E aí, Medina? E a Paty? Várias histórias, hein? A Paty, que era patricinha, virou workaholic e agora ela aprendeu o sentido da vida. Você tá curtindo o nosso podcast? Fala aí, vocês querem a Paty aqui de novo, né? Puro carisma, né, não? Eu gostei muito da Paty. Estou muito grata pela Paty estar aqui, porque ela foi um presente para nós hoje. Não sei. Sim. Mas assim, sensacional mesmo. Nós podemos, através do olhar dela, viver experiências que talvez nós não vamos poder viver. Mas aí... aí só depende de quem? De nós. É isso. Isso. Então, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aqui o podcast de hoje. O Gustavo já tá ansioso aqui. Você já sabe o que ele vai falar, né, galera? A gente tá grato por vocês que nos acompanham. Compartilha esse podcast especial. Dá like. Pede pra Paty voltar, porque ela tem muita história pra contar ainda. Não deixe de seguir o nosso perfil. Quer deixar a sua rede social, Paty? Sim. Chamar a Colecionadora de Momentos. Segue o perfil da Paty e vamos seguir junto. Bu? E é isso, Paty. Gostaria, em primeiro lugar, de verdade mesmo, de te agradecer. Foi bem legal aqui, você falando. Além de você compartilhar aí a sua experiência, mas a energia que você traz, uma energia leve, de gratidão, e você... A expressão, né, Medina? Tipo, tô lembrando... do menininho, de dar um mergulho na praia, de ver o bando, transborda, assim, o dá brilho pra ver. nos olhos, as suas lembranças, né? O quanto você volta no momento e transborda. Então, assim, pra nós foi um presente. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Imagina, assim, olha... Gratidão vocês por terem me ouvido, né? Minha história. E espero ter inspirado e poder ajudar. Quero voltar. Tem mais um monte de história. Vou pensar numas engraçadas, numas picantes, numas malucas. Sim. Né? E é isso. E vou te falar algo. Geralmente, aqui, a gente até muitas vezes fica fazendo as perguntas mas com você aqui, a gente só tava querendo escutar pra ouvir mesmo as suas histórias e essas experiências. E, Paty, pra finalizar, é o que a gente pede pra todo convidado. Apesar que já deixou vários cortes, hein, Medina? Muitos, Vai ter vários cortes no Instagram aqui, várias mensagens. Mas nós pedimos, né, esse quadro aqui do nosso podcast, chama Histórias que Inspiram, né? Então a gente sempre traz convidados especiais que têm histórias especiais e eles vão compartilhando. E você aqui compartilhou várias. Mas a gente sempre fala, deixa uma mensagem final, dando zoom ali na câmera,
aquela mensagem que vai virar o corte no Instagram, porque vai inspirar outras pessoas, Paty. Tá. Você trouxe várias mensagens, mas qual que é a mensagem que tá aí no seu coração mesmo, Paty? Tá bom. Acho que o principal é a gente tá buscando o autoconhecimento, que é infinito, e ele vem através de possibilidades. Então, sejam curiosos, fuçem, tenham vontade, conversem, abram o leque, né? Para a vida ficar cada vez mais ampla, mais feliz e mais equilibrada. É isso. É isso, hein, Medina? Sensacional. Galera, estamos finalizando esse episódio. Segue o perfil da Paty no Instagram e esperamos a Paty aqui novamente para compartilhar novas histórias. Certo? Isso aí, é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Fala, pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e está estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!